Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Não, né? Pronto, tá gravando. Agora começou a gravar. Agora começou, pronto. Mas aí eu vou colocar o slide que parou. Mas eu vou colocar aqui, tá? E aí a introdução, para mim, é a parte mais difícil da redação. Porque ela é a carta de apresentação para o corretor. Então não tem como o corretor, pegar o seu texto e inicialmente lá na introdução, você não conseguir chamar a atenção dele. Eu tô colocando o slide, tá? É que eu só sou um, infelizmente. Então, eu tenho que aceitar, tenho que falar, tenho que tentar gravar e tentar colocar slide. Então, eu só sou um. E aí, o que é que acontece? É, é interessante que todos vocês prestem bastante atenção. Tem um e-mail, tá? E aí o que é que acontece? Perguntas no final, tá bom, gente? Vamos lá começar. Perguntas no final, beleza? Vocês estão conseguindo ver o que agora? Me avisem aí. Agora tá compartilhando, tá? Agora tá compartilhando. Só um momentinho. E aí o que é que acontece? É importante que. Beleza, valeu, já vou resolver aqui. É importante que todos vocês prestem atenção nessa nossa aula e principalmente vocês precisam levar a redação do Enem, na verdade, a sério, entendeu? Então é importante que vocês foquem um pouquinho nesse momento. Eu vou pedir encarecidamente, que vocês não façam perguntas nesse momento. E se forem fazer perguntas, vocês façam perguntas atreladas ao que eu estou falando, porque senão nossa aula vai ficar com 5 horas de duração, beleza? Então, para que não, isso não aconteça, é o que eu acabei de falar, Ana. Por favor, no final eu vou explicar tudinho e aí não façam perguntas que não estejam relacionadas à, à nossa aula. Tá travando? Deixa eu ver aqui, tá? Vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar agora? Tá? Acabei de colocar para apresentar o slide. Agora foi. Pronto. Beleza? Tudo certo? Vamos começar. Então, como eu estava falando no início, a introdução para mim é a parte mais difícil da redação, porque ela é o carro-chefe. Ela é que vai fazer com que o corretor sinta desejo, sinta o anseio, sinta a vontade de concluir a leitura do seu texto, de chamar a atenção do autor, do corretor, na verdade, para ler seu texto. Então, ela nada mais, nada menos que a primeira impressão é a que fica. Infelizmente, na correção da redação do Enem é essa. Então, a primeira impressão é a que fica. Então, quando você começa com uma boa introdução, o corretor subentende-se que você vai é, concluí-la de maneira correta e vai obedecer tudo que a introdução ordena e pede, tá? Infelizmente, julgam o livro pela capa. Mas, na verdade, é isso que vocês têm que fazer. Vocês precisam, como eu digo, é a parte mais difícil, porque a introdução ela guia o seu texto e a gente vai entender hoje sobre isso. E aí, pessoal, antes de tudo, a gente precisa entender e relembrar um pouquinho sobre o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é todo aquele que você usa da construção de ideias e de ponto de vista, visando persuadir o leitor e convencê-lo acerca do seu pensamento, da sua ideia. Então, logo, o trabalho de construção que o Enem sugere é que o aluno esteja apto para construir ideias
acerca de temáticas, vislumbrando-se do conhecimento adquirido no ensino médio, usando de operadores argumentativos para tal. Então, nada mais, nada menos que o Enem, ele que sugere, o Enem, ele ordena e orienta que o participante, o estudante, realize um texto que você construa ideias e defenda um ponto de vista, tentando convencer o leitor, que no caso é o corretor, acerca do seu pensamento. Então, nada mais, nada menos que você vai utilizar da construção de ideias, que no caso a gente vai entender que são os argumentos, a partir do seu ponto de vista. Então, você vai defender o seu ponto de vista a partir de argumento. E aí é quando a gente entra na competência 2. A competência 2, ela avalia tanto o seu repertório sociocultural, como também a questão do gênero textual dissertativo argumentativo. E aí é o que eu estou batendo na tecla. O texto dissertativo argumentativo é aquele que você usa da construção de ideias, de ponto de vista. No texto argumentativo, pode usar a primeira pessoa. Então, você vai fazer de modo impessoal. Então, você não vai utilizar as pessoas do verbo. Beleza? E aí você sempre vai colocar deve-se, percebe-se, infere-se. Você não vai colocar nenhuma pessoa do verbo. Entende? Você não vai se colocar na redação como pessoa do verbo. Quando eu digo pessoa do verbo, eu digo eu, tu, ele, nós, vós, eles. Entendem? E aí, a questão do texto dissertativo argumentativo, ele vai ser avaliado lá na competência 2, que avalia justamente se você está seguindo o texto dissertativo argumentativo. Não está fugindo, no caso, para o texto expositivo, que é muito do que vocês fazem. Eu recebi muita redação sobre que tinha, na verdade, desenvolvimentos completamente expositivos, introduções completamente expositivas. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre as redações. Eu recebi milhares de redações. Isso é muito bom porque eu gosto quando vocês escrevem. E aí, eu só quero pedir um pouquinho da compreensão de vocês, que eu vou estar entregando no máximo essa redação amanhã, tá? E aí, eu já entreguei, na verdade, de bastante pessoas. Adriele, para mim tá mostrando aqui, eu estou utilizando o notebook e o celular ao mesmo tempo. Para mim tá mostrando. Tenta fixar ele, porque aí fica mudando. Eu fixei ele aqui no meu celular, você pode fixar. É só clicar na tela que eu estou compartilhando, tem um fixadorzinho e ele fixa na tela, beleza? E aí eu quero pedir a compreensão de vocês para vai ser entregue pelo e-mail, porque eu recebi pouquíssimas redações no início, e aí eu consegui administrar. Até as redações que foram enviadas, até acredito que no final da manhã do domingo eu consegui. Mas aí quando chegou na segunda-feira, chegaram 50 redações. Aí na terça, mais 50. Vocês deixaram, é como diz mesmo, né? Brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, muitos de vocês deixaram para a última hora. Eu entendo que muitos entraram no grupo depois e tal, entraram nos grupos depois, e entendam que eu tenho mais de 4 grupos. Então, a maioria dos grupos estão fechados. Então, tem mais de 250 pessoas nos grupos. Então, assim, são mais de. Eu corrigi em torno de 100 redações. Então, assim, são muitas redações. Então, assim, tentem compreender um pouco, mas vai dar certo. Eu envio para vocês. Vou tentar enviar o de quem eu ainda não enviei até o final de semana, beleza? Até o final de semana, porque eu tô com um projeto de a gente fazer uma monitoria, e aí é importante que eu fale logo no começo, porque você já, quem não conseguir ficar até o fim, já presta atenção. Eu vou tentar fazer um momento, uma tarde, por exemplo, 3 horas, 4 horas. Eu vou explicar assim no final. E aí, por isso que é importante que vocês fiquem. Na verdade, eu vou querer que todo mundo fique pro final, porque eu tenho uma coisa bem legal para dizer. Então, não vou dizer agora, porque senão vocês vão sair. E aí, vamos lá. Voltando aqui à questão do texto argumentativo, dissertativo argumentativo, você vai argumentar e defender essa argumentação. Você vai expor um ponto de vista. Então, eu preciso entender qual é o seu ponto de vista. Então, quando eu coloco lá na avaliação, você não defendeu um ponto de vista, porque você precisa obrigatoriamente defender um ponto de vista ao longo da sua redação, para que você consiga cumprir essa questão do texto dissertativo argumentativo. Então, o texto dissertativo argumentativo, pessoal, ele vai também
ficar em torno, então, a questão do tema, da opinião e do argumento. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele vai guiar o estudante, o participante do Enem, é, sobre o tema, e aí a partir do tema você vai ter uma opinião sobre o tema, e você vai, a partir da sua opinião, gerar argumentos. Então, nada mais, nada menos que você vai observar o tema, vai ver as palavras-chave do tema, e a partir dessa temática, você vai fazer o quê? Você vai gerar uma opinião. E a partir dessa opinião, você vai criar, você vai defender, você vai argumentar. Peço mais uma vez que vocês não façam nenhum tipo de pergunta, por favor, tá? Nenhum tipo de pergunta. Eu vou deixar as perguntas para o final. Nenhum tipo de pergunta. Ana Araújo, nenhum tipo de pergunta. Nada, nada, nada. Por favor, tá, pessoal? Porque tá atrapalhando, tá me atrapalhando e tá atrapalhando quem tá focado, porque eu tô vendo o pessoal pedindo concentração e foco, beleza? Então vamos tentar se concentrar, porque essa aula é muito importante. Então, bora lá, sem chat. Nesse momento, sem chat. Perguntas para o final. Vão anotando, vão deixando no bloco de notas as perguntas. Sem chat, que a gente já perdeu muito tempo. Então, vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, ele vai girar em torno do tema. A partir do tema, você vai gerar uma opinião, você vai ter uma opinião sobre o tema. Então, o que é que você acha sobre essa temática? Você concorda, você não concorda? Qual é o seu posicionamento? Então, seu posicionamento ele vai estar incluído na sua opinião sobre aquela temática, e a partir da opinião que você tem, você vai gerar argumentos. Quem tem uma opinião, pessoal, precisa argumentar. E aí eu preciso sempre, por isso que a gente tem aqui sempre aquele discurso, né? Deixa do discurso do Facebook, que é só falar, 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 falar. Eu quero ver argumentos. Então não é só ter a sua opinião, mas para que você tenha uma opinião, você precisa argumentar para tentar convencer a outra pessoa sobre esse seu pensamento, sobre o seu ponto de vista, sobre a sua opinião. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele quer isso de você. Quer que você tenha uma opinião, mas que não simplesmente você tenha essa opinião, mas que você defenda essa opinião por meio de argumentos, tá? E é importante todo mundo ter isso em mente para conseguir compreender. E o texto dissertativo argumentativo, ele obrigatoriamente ele pede uma tese, que vai estar lá na introdução de vocês. Essa tese, pessoal, nada mais é do que a opinião que você vai defender no seu texto. Então, muitas redações eu coloquei, cadê a tese? Deixa a tese mais explícita. Eu quero ver essa tese, porque a tese é a opinião que você vai defender no seu texto. E essa tese, ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação. Então, a tese que vocês forem criar, ela vai ser nada mais, nada menos que a opinião de vocês, que vocês vão defender ao longo do seu texto. E ela deve estar apoiada em argumentos. Então, ou seja, se você argumenta, mas não tem tese, ou seja, a sua argumentação ela está totalmente vazia, porque ela não tem uma linha de direção. E os argumentos? E o que é argumentar, professor? O que são os argumentos? Os argumentos nada mais é que a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Então, quando você coloca lá na tese que a questão da persistência do feminicídio no Brasil tem raízes históricas, a sua opinião é essa, tem raízes históricas. E você vai utilizar de argumentos para justificar essa sua tese. Se a minha tese foi raízes históricas, eu preciso, no meu desenvolvimento, falar sobre a questão da história, porque o feminicídio tem raízes históricas, porque eu digo, a minha opinião é essa. Isso aí é culpa das raízes históricas do Brasil. Mas por que tu acha isso? Porque lá na colonização, lá no, quando os portugueses chegaram, enfim, vocês vão utilizar de argumentos para justificar essa tese que vocês defendem. Então, por isso que é importante vocês entenderem o que é tese, que é nada mais, nada menos que a opinião que você vai defender no seu texto. Então, essa aula de hoje é muito importante para que vocês consigam compreender isso. E aí, pessoal, a gente vai entender o quê? Que eu coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, os caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Esse é o tema que você está
observando aqui. A partir desse tema, você vai ter uma opinião. Então, o que é que você acha sobre o combate à intolerância? Os caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Qual é o posicionamento? A questão da intolerância religiosa. Você acha que tem. O que é que você se posiciona sobre isso? Se tem raízes históricas sobre a questão da intolerância religiosa, se a questão constitucional é falha. Então, essa é a opinião que você tem. Na minha opinião, a questão da intolerância religiosa no Brasil é por conta da falha da Constituição. Ponto. É uma opinião. E por que eu acho isso? Aí você vai argumentar para defender essa sua opinião. O texto dissertativo argumentativo é isso: é você ter uma opinião e você defender essa opinião a partir de argumentos. Estão conseguindo entender, pessoal? Coloquem aí, por favor. E aí, na introdução, se não ficar claro, vocês falem, tá? Na introdução, nada mais, nada menos que ela vai precisar conter duas partes importantes, é o contexto e a tese. E foi algo que muitos e muitos e muitos de vocês não fizeram. A sua introdução, ela precisa ter o contexto. É necessariamente, obrigatoriamente, ela vai necessitar, ela vai precisar ter um contexto e a gente vai entender sobre isso na nossa aula de hoje. Então, vocês precisam colocar um contexto. Muitas pessoas já foram direto ao ponto, já foram trazendo modernamente, no Brasil, feminicídio. Vocês precisam ter um contexto. Como eu poderia colocar essa tese sem precisar colocar um sim? Eu concordo. A gente vai ver isso hoje, Emily. E aí, vamos lá. A tese, como você acabou de falar, é a linha central de organização do texto dissertativo argumentativo. Então, ela direciona, ela é a centralidade do texto dissertativo argumentativo, da organização desse texto. Então, quando um texto não tem tese, o texto está o quê? Desorganizado. A tese, ela vai direcionar o texto. Então, quando você coloca, você percebe que o texto não está com ausência da tese, o texto está todo sem direção. Então você perde ponto na C2, você perde ponto na C3, você perde ponto porque o seu projeto de texto está falho, isso compromete a C3, você compromete a competência 2 porque você não está cumprindo os limites do texto dissertativo argumentativo. E aí a tese, ela é a essência do texto. Então, todo texto, toda argumentação, como eu coloquei, vem da tese. A argumentação que vocês criam, que vocês elaboram ao longo do texto, vem da tese. Então, quando você argumenta, mas não há tese, você está com o texto totalmente desorganizado. Porque a sua argumentação ela precisa vir de alguma coisa. Ela precisa vir de uma opinião. Então você não pode simplesmente argumentar por argumentar. Não. Você precisa que essa argumentação ela venha da tese. Tá bom? E aí o que é que acontece? A tese, pessoal, ela precisa ser clara, objetiva e utilizar conectivos. Então, você precisa na sua tese, a gente vai ver isso hoje de forma prática, em vários e vários exemplos. Então, você precisa na sua tese deixar ela bem clara. Então, quando eu coloquei na sua redação, de quem eu já corrigi, já entreguei, deixa a tese explícita. Eu preciso saber quais são as suas opiniões a respeito da temática. Então, deixe ela objetiva. Como é, já que a tese ela vai direcionar ao, o seu texto, já que a tese vai ser a essência do seu texto, vai ser a centralidade, a linha que direciona o seu texto, ela precisa ser objetiva e clara. Então é importante que, além de que seja objetiva e clara, ela tenha conectivos, para que você consiga adquirir 200 na competência 4. Então é importante para quem não entendeu utilizar e estudar os conectivos para saber a utilização e a utilidade de cada um. E aí eu coloquei só aqui, antes da gente iniciar basicamente, se liga. O título, que muitos de vocês colocaram, é um elemento opcional na produção da sua redação. Então, o título, ele é um elemento opcional. Não é obrigado a colocar título. E aí... Ui, tá falhando? Calma. E aí, o que é que acontece? O título ele é um elemento opcional, não é obrigado você colocar o título. Mas ele vai ser considerado como uma linha escrita. E aí, utilize o título
quem realmente tem essa habilidade de fazê-lo e de bem feito relacionando com o tema e o texto. Tá? É, é importante perceber também sobre a letra legível. Você vai procurar sempre escrever com letra legível o seu texto. Outra questão também é que a cópia parcial dos textos motivadores do caderno de questões. Então, você aí é interessante que você escreva com a sua letra normal, seja cursiva, seja bastão, mas que você consiga diferenciar, se você faz com a letra de forma, né? Você consiga diferenciar o maiúsculo do minúsculo. A única recomendação é essa: se você faz com letra bastão, com letra de forma, você vai precisar só ter uma atenção quando for diferenciar o maiúsculo do minúsculo. E uma coisa importante que eu coloquei aqui também, pessoal, é sua introdução. É, o título ele é arriscado colocar, pois ele não acrescenta ponto na redação. Na verdade, não é que eu digo que ele não acrescenta o que ele acrescente, mas se você fez um título bom, relacionando com todo o seu texto, fazendo um fechamento legal, retomando o seu título, por exemplo, você pode sim fazer com que o corretor entenda, porque se você coloca o título, logo ele vai ser avaliado. Então, se ele é avaliado, ele é gerado uma nota por ele, assim como toda a linha, todas as palavras do seu texto. Então, o título ele está lá no projeto de texto. Então, o título ele se encaixa. Quando eu fiz o Enem, eu coloquei título e eu fiz um fechamento para o título. Eu fiz o Enem em 2017 e eu fiz um fechamento. O meu título eu coloquei, eu vou deixar só para vocês entenderem que pode sim ser utilizado se souber fazê-lo e se souber ter e colocar sobre ele uma utilidade. Não está ali só para comer linha, só para utilizar uma das linhas do texto. Eu utilizava sempre nas minhas redações em prol de uma nova era. Então, o meu título era Em prol de uma nova era ou Em prol de uma nova realidade. E eu fazia o fechamento na minha conclusão como para assim, que assim como disse Nelson Mandela, uma nova era comece. Então eu sabia utilizar o título, porque eu não deixava ali como uma linha escrita. Se eu colocava em prol de uma nova era, eu finalizava lá, ó, para que assim como disse Nelson Mandela, uma nova era comece. Então o corretor automaticamente ele via que o meu título surgiu de algo que eu coloquei lá na minha conclusão. Então é importante saber que não é que não seja avaliado nem que não gere ponto, que ele sim faz parte do projeto do texto, se ele está na sua redação. Então, ele é avaliado sim. E a introdução ela deve ter entre 6 e 7 linhas. E aí, como é que se organiza? 6 e 7 você consegue fazer perfeitamente. O que é que acontece? Seus desenvolvimentos eles precisam estar entre 8 e 9. 8 e 9. Então, o que é que acontece? Se você coloca um desenvolvimento com 8, um desenvolvimento 2 com 8 também, vai ficar 8, 8, 16, mais 7 com 7, 14, fecha 30 linhas, sem título. Então você consegue colocar 7 linhas na introdução, 8 em cada desenvolvimento e 7 na conclusão. Fecha 30 linhas. Então, precisa ter 7 linhas, o seu título no máximo. O seu título não, a sua introdução, perdão. A sua introdução. Sempre escreva até o final da linha, pessoal. Sempre escreva até o final da linha. Não deixe espaço. Sua redação ela precisa estar alinhada e muito bem apresentável. E aí podem surgir pessoas que também podem dizer: ah, mas se eu não for até o final, isso não é avaliado. Tá bom, se você acha que não é, tudo bem. Mas o corretor ele corrige no mínimo 100 redações por dia. Então ele vai, quando ele pega uma redação que está totalmente blocada, todas as palavras estão até o final da linha. A estética da redação ela é muito importante, ela é importantíssima, porque você vai ser diferencial no meio de tantas redações.
Então você precisa fazer o possível para que não deixar espaço e escrever até o final. Então, quem não consegue fazer a separação, estude separação silábica para conseguir para conseguir fazer essa questão da divisão. E não esqueça de utilizar os parágrafos. 8, isso, Natália. 8 linhas nos desenvolvimentos, cada um 8. E aí fecha em 16, mais 7 da introdução com 7 da conclusão, 30 linhas. Fechou o seu texto. E aí, eu coloquei aqui, não esqueça de utilizar os parágrafos. Os parágrafos são importantíssimos. Não esqueçam de utilizar os parágrafos. Muitas pessoas. É obrigatório ser 8. Então, eu acredito que com 8 linhas você consegue ter tópico frasal, consegue ter argumentação e consegue usar o repertório sociocultural, utilizar um exemplo com 8 linhas. Uma introdução com 6 e 7 linhas, sim, com um período você faz o seu contexto, é o que a gente vai entender hoje. Com mais um ou dois períodos, você consegue fazer a transição e com, no máximo, 2 linhas, 1,5 linha, você consegue fazer a sua tese. Então, se você coloca 2 linhas para a sua tese, você tem 5 linhas para contextualização e para a apresentação do tema. A gente vai ver isso, mas vai ficar mais claro. Utilizem parágrafos, tá, gente? Utilizem parágrafos. Então, o tópico frasal é algo mais para desenvolvimento, Raquel. É o que a gente vai estudar na aula de desenvolvimento. Vamos lá, continuando. Então, o que é contextualizar? O que é a contextualização? Que é a contextualização vai vir logo no início da sua redação. 2 parágrafos, Gisele. Então, a contextualização é a primeira ideia que vem acerca do tema. Pode ser construído a partir de diversas abordagens, baseando-se em pontos históricos, filosófico, sociológico, biológico, químico, físico, literatura, séries, livros. Então, considera-se o uso de palavras-chave, por vezes, contida no tema, para auxiliar. é, Cadê? Para auxiliar na construção do contexto e impedir uma fuga ao tema. É no contexto que se cabe mostrar a realidade que torna tal problemática, no caso, o tema relevante. Então é importante que vocês utilizem e façam a contextualização. Não adianta vir com redação que já traga a realidade do Brasil no início. Não. Você precisa contextualizar, porque a contextualização, é, além de fazer, vamos deixar de conversar um pouquinho sobre desenvolvimento, que a gente já está em introdução. Então não adianta falar sobre desenvolvimento se você não entendeu nem o que é tese ainda, né? Vamos lá? E aí a contextualização é essa primeira ideia que vem acerca do tema, tá, pessoal? Ela precisa obrigatoriamente estar na introdução de vocês. Tem que haver contexto, tem que haver a contextualização. E vamos ver isso, Vitor, vamos ver isso. Então precisa ter um contexto. Vocês precisam. Ah, professor, mas eu não tenho contexto. Estude, pesquise. Vai fazer uma redação sobre matemática, pesquise sobre ela. Não sente, marque 1 hora e vá construir sem saber nada, não. Porque você está em casa, você está há meses do Enem, você precisa ir para lá, para a prova, chegar na prova com um repertório sociocultural adquirido nessa prática que você fez ao longo do seu ano. Então, vocês precisam, sim, pesquisar na hora que a gente passar uma matemática que o professor de vocês faça matemática. Vamos lá, sem comentários, tá? Sem comentários, por favor. E a tese, continuando, é a ideia central ou a linha de raciocínio que organiza um texto dissertativo, gerando todos os argumentos desenvolvidos. Então, a tese, como eu falei, é a linha que vai organizar, é uma linha que organiza todo o seu texto. E a tese é o período que contém a essência do texto. E a tese, como eu já falei no início, ela cumpre a função de direcionar a linha de pensamento a ser seguida ao longo do texto e de qual devem surgir os argumentos desenvolvidos na redação. Então, você não sabe mais o que argumentar? Volta para a tese para saber o que você prometeu. A tese é uma promessa que você faz ao corretor. Então, eu peguei muitas redações que eu vi tese. Vi lá, ó, a causa do feminicídio, raízes históricas e vulnerabilidade social.
Pronto. Quando eu fui para o argumento, nem falava de raízes históricas e nem falava de vulnerabilidade social. Então eu dizia, oxente, argumentou, fez uma tese, mas não argumentou em cima dela. Então, não sabe o que argumentar? Volta para a tese. Se você falou que era vulnerabilidade social, você vai dizer lá, ó, é vulnerabilidade social a causa da persistência do feminicídio. Então, a tese ela vai direcionar, ela vai ser a linha central do seu texto. E aí, outra questão que a gente vem, pessoal, é que na introdução, a introdução como um todo, ela é responsável por estabelecer a linha de pensamento a ser seguida pelo autor, tanto quanto levar o leitor a se interessar pelo texto. É levar o leitor para dentro do texto. Então, quando eu coloquei aí em negrito dentro do texto, é justamente porque você vai precisar levar, a partir dessa introdução, o corretor para dentro do texto. Muitas redações, quando eu via lá, ó, a série IU, eu via livros, vi filmes que vocês colocavam, eu me interessava para ler essa redação. Quando eu via outros que já tinham assim, no Brasil, eu já ficava, caramba, complicado, porque não conhece a questão da estrutura e precisa ter contexto. É obrigatório, é necessário para você adquirir pontos na competência 2 e na 3 a questão do projeto de texto. Então, a introdução, como eu coloquei aí, é contextualização, tema e tese. Então, na hora que você for fazer sua redação, você vai pegar a folha e você vai colocar assim no cantinho, ó, contexto, tema e tese. Aí você achou um contexto, você marca lá, vê, conseguiu um contexto. Fez a questão da apresentação do tema e a gente vai entender o que é esse tema aí que eu coloquei, você coloca o Vzinho. Tese, coloca o Vzinho de feito, feito e feito. Precisa ter esse checklist, é importante ter esse checklist antes de fazer, antes de ir diretamente para o texto em si. Então você vai pensar num contexto, assim que você entender o tema, assim que você vê as palavras-chave do tema, você vai observar e vai analisar uma contextualização, vai pensar. Sabe, é o que a gente chama de brainstorm. Eu vou tentar ver uma aula sobre isso. É tempestade de ideias. A gente viu a temática, desafios para a educacional dos surdos. Então, o que é que eu sei sobre isso? A Constituição fala a questão de que os deficientes na Grécia eram reprimidos. O que é mais que eu sei sobre isso? Lá quando iniciou o processo de escolarização no Brasil, não tinha inclusão. Quando o Ministério da Educação foi fundado, também não tinha. Então, é aquela tempestade de ideias que a gente compreende sobre. Eu vi a questão de um deficiente auditivo, de um surdo, num filme, num livro, numa novela. Eu vi também, tem um filme que tem um surdo que sofreu bullying. Então é toda aquela tempestade de ideias que você vem para você quando você lê o tema e você vai fazer, ó, qual é o melhor contexto que eu posso colocar para levar o leitor para dentro do texto, para fazer com que o leitor se interesse pelo meu texto. E aí vamos lá. Contextualização. Alguma dúvida quanto à contextualização? Pessoal, a gente vai entender mais sobre ela. Então, só retornando um pouquinho sobre a questão da estética do texto, é isso aqui, ó. Quando eu digo estética do texto, é isso. É tentar concluir até o final. O parágrafo precisa ter uma linha de direcionamento, então é necessário que essa linha seja seguida corretamente. Não é interessante vocês colocarem um parágrafo bem pertinho do número e o outro bem distante. Precisa ter uma linearidade. No caso, a contextualização deve vir primeiro, certo? Isso, a contextualização é a primeira coisa. Guilherme, quantas linhas deve se dedicar à contextualização? E aí vai cada um pode utilizar, eu não digo linha, período. E aí, mas eu acredito que 2 linhas você consegue contextualizar bem. No máximo 3. Porque aí você coloca mais 1,5, 2 para o seu tema e 1,5 para a sua tese, 2 no máximo. E aí é importante que vocês. A gente vai ver essa questão do contexto mais para frente. Lembrem aí da estética do texto, tá? A questão da
de ter parágrafos. A gente vai ver, vamos ver isso, Marcele. Vamos ver isso, tem muitos exemplos hoje. Introdução perfeita. Então, quando é que eu vou ter essa introdução perfeita? Vamos ver isso também, Aparecida. Vamos ver isso. Contexto. Então, a introdução perfeita. Contexto. Você precisa ter o contexto, o tema e a tese. Então, é necessário que você tenha o contexto, o tema e a tese. Então vamos lá, presta atenção. Contexto, você já viu, a primeira coisa que a gente vem na mente, na nossa mente sobre o tema, você pode ver um livro, um filme, uma série. Inovem. Inovem. É importante inovar. O corretor corrige muitas redações. Então, tente ser criativo, tente inovar. Mas também essa inovação ela leva a um grande erro de muita gente quando vai querer fazer essa inovação quanto à contextualização. Porque aí você vai tentar inovar com série, com filme, mas você não sabe utilizar. Então, se você não sabe, você estuda para tentar entender ou você não usa. E aí, é nessa contextualização que vai vir as áreas do conhecimento, né? A filosofia, a história, a citação, os filmes, os livros, as séries, é tudo no contexto. Eu tô fazendo essa aula bem destrinchadinha para que vocês consigam compreender e para que não venha redação sem contexto. Então, vocês precisam colocar um contexto. Então, o contexto é livro que vocês vão ter relação com o tema. O contexto é filme, é séries, são músicas. Então, tudo isso é contexto. O contexto é tudo aquilo, é o que vai ser de repertório sociocultural que você tem. Ah, mas eu não tenho. Ah, você escuta Marília Mendonça. Marília Mendonça é um repertório sociocultural. Então, pode ser usada? Pode ser usada. Então, é um repertório que você pode ter e que, professor, mas eu não tenho nenhum repertório sociocultural. Tem sim, você escuta música, você já viu alguma coisa, você já na sua escola, você já ouviu algo de história, enfim, você já, eu coloquei Marília Mendonça justamente sobre isso. Então, é necessário que você utilize o contexto. Então, o contexto ele vem no início da, da, da introdução, beleza? E aí, o que é que diz a cartilha do Enem? Na competência 2, avaliamos como o participante se apropria da proposta de redação, aplicando conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente, bem como do texto dissertativo demonstrando conhecimento sobre os limites da tipologia textual, que foi o que eu falei lá no início da aula. Tem alguém com o microfone ligado, eu acho. E aí, o que é que acontece? É necessário que você coloque o contexto, e aí, professor, mas é obrigado a começar com o contexto? Você vai utilizar no contexto, você vai adquirir com o contexto vai garantir a sua pontuação na competência 2 que você vai aplicar várias áreas do conhecimento. Beleza? Valeu. E aí eu coloquei já aqui bem claro para vocês contexto, a apresentação do tema. Silêncio, gente. Vamos, silêncio. Vamos controlar os ânimos no chat, Raquel, Gabriela, Ana. Vamos controlar os ânimos, por favor. Porque senão é muito complicado. Já são mais de 8, vai dar 8, na verdade. Vai dar 9. Então, assim, vamos tentar acalmar. Porque às vezes isso. é, Vou falar isso, Radassa, eu vou falar sobre isso. Porque às vezes, gente, essa distração que vocês ficam no chat acaba desestimulando, tá? As outras pessoas. E as pessoas saem da sala para evitar isso. Então, dessa sala de aula virtual,
A gente começou, eu tava com 125, quase 130, então já são 110. Então, acaba desestimulando, porque eu tenho que ficar parando, tenho que ficar pontuando sempre isso que vocês ficam colocando. Então, é pior do que os meus alunos, que eu dou aula todo dia, ao vivo, do sexto ano. Que até eles ficam quietos e concentrados. Então, assim, vamos deixar o chat como tava antes, tá bom? Vamos lá. Por isso que eu não gosto de ensino médio, de dar aula para ensino médio. Eu prefiro sexto ano. Então vamos lá. O que é a apresentação do tema? Vamos parar o chat agora. O que é a apresentação do tema? A apresentação do tema é você fazer, e eu coloquei aqui a apresentação do tema, explanação. Você vai fazer a partir do contexto, porque o que é que eu quero que vocês entendam? O contexto, ele precisa estar relacionado com o tema e não diretamente com o que você quer falar. Então, por exemplo, vou deixar mais claro: a persistência do feminicídio no Brasil. Até quando? Essa é a temática. O tema que ele quer que. O que é que o tema quer que você escreva sobre a persistência do feminicídio. Então, você precisa, para que você entenda a proposta da redação, falar sobre a persistência do feminicídio. Então, o tema é persistência do feminicídio. Qual é o assunto? Feminicídio. Feminicídio no Brasil. Então, a diferença entre assunto e tema. Então, o contexto, preste atenção, o contexto, ele pode estar ligado com o assunto e não com o tema. Então, você poderia encontrar um contexto que não falava da persistência do feminicídio, mas que falava só do feminicídio? Pode. Eu poderia utilizar a persistência da violência contra a mulher, um contexto só sobre mulher, sobre violência contra a mulher? Pode. Você poderia, por exemplo, na questão dos desafios educacional dos surdos, poderia utilizar somente algo sobre a inclusão? Pode. E essa apresentação do tema, essa explanação, é quando você vai fazer uma analogia entre o seu contexto, você vai fazer uma analogia, você vai fazer uma comparação entre o seu contexto com a apresentação do tema, com a explanação. Então, é quando você vai utilizar aqui, ó, a sua é, autoria para fazer essa relação. Então, o contexto ele precisa estar ligado com o assunto, ele pode estar ligado com o assunto. Não obrigatoriamente ele precisa estar ligado com o tema. Ele pode estar ligado com o assunto. Então, vamos lá. Contexto pode estar ligado com o assunto ou com o tema. E essa apresentação do tema, essa explanação, você vai. é, Você vai fazer o quê? Você vai fazer com que nessa apresentação do tema. Pode, Guilherme, pode. E isso vai ser seu contexto. Então, você vai a partir desse. E por isso que quando a gente diz redação perfeita é uma redação que tem contextualização, tema e tese. Quando eu mostro isso, eu mostro o meu contexto. E quando eu digo essa palavra tema, é porque eu quero fazer justamente essa relação, essa explanação, essa apresentação. É quando eu digo saindo da ficção, é quando eu digo, no entanto, na realidade atual, é quando eu coloco é, odernamente. Então, é quando eu faço essa analogia, essa comparação entre o contexto com o meu tema, e aí eu coloco a palavra tema para que vocês entendam que essa é uma palavra-chave, a apresentação do tema. Então, é que você vai fazer uma relação entre o contexto, entre a apresentação, entre o contexto com a apresentação do tema, com a explanação. Mais uma vez, eu vou pedir para que o chat pare, porque por mais que vocês ficam conversando entre si, me atrapalha, atrapalha porque eu preciso ficar olhando, chega a notificação, sabe? Então eu vou e me desconcentro. Então vamos lá, contexto, não tem como bloquear, eu já tentei, só o Zoom Meet que bloqueia, Sibeli, senão eu já tinha bloqueado.
Porque, infelizmente, alguns de vocês realmente têm foco e concentração para a aula, mas outros parece que só vêm para conversar, para bater um papo. E aí, contexto, apresentação do tema e explanação. E aí é quando a gente chega na tese, a bendita da tese. A tese, ela, como eu falei, ela vai iniciar com. Tá bom, vamos parar o chat agora, por favor. Não coloquem mais nada. Mais nada. Pronto. Nada, nada, nada. Por favor, tá? Então vamos lá, tese. Na tese é que vai ter nesse contexto. Então, depois de toda a apresentação do tema, de todo o contexto que você fez, é que você vai aqui na tese apresentar duas teses. Esse é o meu projeto. Esse é o meu projeto de texto. Você vai apresentar duas teses. Uma para um desenvolvimento um e outra para o desenvolvimento 2. Como assim, professor? Nesse contexto, deve-se analisar, cabe-se analisar é, as causas da persistência do feminicídio no Brasil, como também as consequências na vida da vítima. Ponto. Eu dei duas teses. Disse que vou analisar as causas e disse que vou ver as consequências. Então, eu também aqui vou colocar, ó, nessa perspectiva, percebe-se que as raízes históricas estão entre as causas da problemática, como também é, a, a vulnerabilidade social. Então, eu dei duas temáticas. Vou analisar uma no DD1 e a outra no D2. Nesse cenário, podem tirar print, ver essa questão desses conectivos. Partindo dessa premissa, é necessário analisar as causas da persistência do feminicídio no Brasil, que está na questão educacional, como também as consequências na vida das mulheres. Pronto. Então, outra das famílias, dos filhos, enfim, aí é a sua opinião. E dessa forma, então, tudo isso são exemplos de como vocês podem iniciar a sua tese depois do contexto e depois da apresentação do tema, mas isso vai ficar mais claro nos exemplos. E aí, após o contexto, você precisa mostrar ao corretor como esse contexto escolhido se relaciona com o tema. E aí é quando a gente vem para a apresentação do tema, é quando você faz após o contexto que você escolheu, você precisa mostrar para o corretor é, essa relação entre esse contexto que foi escolhido com o tema, beleza? Então você vai fazer essa relação do texto, do contexto escolhido com o tema. E isso é muito importante porque você precisa realmente ter cuidado, porque você precisa usar as palavras certas, precisa usar os conectivos certos para fazer essa relação entre o contexto escolhido com o tema. Então vamos lá. O tema, pessoal, o repertório sociocultural, o contexto de vocês, que vocês escolherem para fazer, ele precisa ser legítimo. E quando eu digo legítimo, é porque as informações, as citações, os fatos, as referências, precisa ter uma referência. Então, se é o livro, coloque o autor. Se é um filme, coloque a produtora, coloque o autor, coloque o diretor, o qual você lembrar no momento. Se são então eu coloquei aí, ó, referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, tudo isso para que você utilize o contexto, o repertório sociocultural de forma legítima. Ou seja, o corretor vai perceber que você tem propriedade para o que você está falando e está legitimado. Então não é simplesmente perceber a relação do filme Rio com o tráfico de animais. Não. Você vai colocar o diretor Carlos Saldanha e você vai dizer lá, ó, eu sei que esse filme tem relação, mas eu também tenho propriedade. Eu sei que o autor é esse, sei que a produtora foi essa, então ele é legítimo. Entendeu? Isso, Brenda. E aí o repertório sociocultural ele deve estar minimamente associado. Então, todo o repertório que você levar ao longo do texto, não só no contexto, ele precisa ser legítimo, pertinente e produtivo.
Então, ele precisa ser pertinente, porque deve estar minimamente associado ao tema, então por isso que ele deve ser pertinente. Ele deve ser produtivo, porque o repertório deve estar associado à discussão trazida ao longo do texto. E ele deve ser legítimo, porque você deve colocar referências às áreas de conhecimento, aos profissionais, aos fatos ou aos períodos históricos reconhecidos. Então, todo o repertório que você apresentar ao longo do texto, deve ser legítimo, deve ser produtivo e deve ser pertinente. Aqui a gente consegue compreender de uma forma geral que o contexto de vocês é... Isso, Jane, isso. No filme Rio, do diretor Carlos Saldanha, dirigido por Carlos Saldanha, percebe-se ou evidencia-se a crítica ou evidencia-se a demonstração do tráfico de animais. E aí, assim, e aí por aí vai a questão do contexto. E aí o projeto de texto de introdução, qual é? Contexto, apresentação do tema e tese. Esse é o projeto do texto. Contexto, apresentação do tema e tese. Alguma dúvida, pessoal, quanto a essa estrutura? Vamos ver agora nos exemplos. Nós temos aqui, ó, os efeitos da lei seca no Brasil. E aí essa pessoa, ela colocou um título. Inovações da lei. Vamos ver isso, Adriela, a gente vai ver isso. Inovações da legislação, perspectiva de mudança cultural. Em verde está o contexto, em azul o tema, a apresentação do tema, a explanação do tema, para ficar mais claro para vocês, a transição entre o contexto com a realidade do seu tema, entre o livro com a realidade do Brasil relacionada ao seu tema. O tema em azul é a transição entre a série que você assiste com a realidade do seu tema. Então, por exemplo, aqui, ó, atualmente os impactos negativos que misturar álcool e direção podem ocasionar, direção podem ocasionar, já são conhecidos por grande parte da população brasileira. Tal fato constitui-se fruto do alcance efetivo de projetos educativos e campanhas publicitárias. Nesse sentido, a promulgação da Lei de Restrição ao Consumo de Bebidas Alcoólicas por condutores de veículos foi uma vitória tanto para o Estado quanto a sociedade civil. Seu resultado já pode ser observado através de dados estatísticos fornecidos por órgãos competentes. Tais informações demonstram que houve a diminuição do índice de acidentes dessa natureza. No entanto, ainda há casos desse tipo de negligência ao volante. Faz-se necessário não só a complementação da lei existente. Então, ele vai falar da complementação da lei e também a existência de ações afirmativas, as quais auxiliarão no processo de modificação cultural. Então, se você utilizou citação uma vez, não vai utilizar outra. Se você utilizou história uma vez, não vai utilizar mais nenhum contexto histórico. Se você utilizou... Professor, Oi? volta um pouquinho no slide anterior aí, uma dúvida pontual, porque quem escreveu essa redação, parece que no final, que tem aí grifado como tema, soa como uma conclusão, sabe? Tipo, faz necessário, não só a complementação. Aí pode fazer esse tipo de coisa, Então, assim. na realidade, aqui, a gente percebe que não há um indício de conclusão para a criação, porque ele não está dizendo que vai criar nada. Ele vai dizer que faz necessário, não, porque o tema também, Tiago, o tema permitia aqui que não falasse, só se falasse bem, no caso. Efeitos da lei seca no Brasil. Então, se são os efeitos, basicamente, os textos motivadores desse ano induziam o participante a falar bem da lei seca, até porque não tem como falar mal, né, da lei seca. Então, assim, ele induzia a falar bem. Então, o que é que deveria ser feito nesse ano? O que foi que o INEP trouxe como proposta? Que você fizesse uma complementação.
E não que você criasse causa para a questão da bebida alcoólica, nada disso. Mas que sim você criasse é, meios para complementar, sabe? Mas vai ficar mais claro aqui, ó. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Em 2018. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Contextualização. Azul, tema. Vai sair agora, ó, da ficção para os dias atuais. Não distante da ficção, nos dias atuais existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Simples. Ela apresentou o tema, que era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, que os textos motivadores trazia a questão dos algoritmos da internet, do que eram algoritmos, o que são os algoritmos. Então ela usa Black Mirror e faz aqui, ó, não distante da ficção. Nos dias atuais existem algoritmos, assim como aquela babá eletrônica lá do Black Mirror, e especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Olha a tese em vermelho, por isso torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o que é que esse participante vai fazer ao longo do texto? Debater acerca dessa manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados. Ele deixou claro que ele ia fazer aqui. Mais um exemplo: desafios para a formação educacional dos surdos. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil. E como ficaria a conclusão em introdução assim? Pode colocar assim, Thaisa. Então, Emily, a conclusão ela vai ser criada a partir dos argumentos. Então, não tenho como colocar uma conclusão é, em relação a isso, sabe? Porque a conclusão ela é feita a partir dos argumentos e não da introdução em si. Então, vamos lá. Desafios para a formação educacional de surdos. Porque normalmente a ideia que você tem é o que você tem que fazer. A introdução já diz aí. Não, mas aqui ele vai fazer não que o que é necessário, não que a criação da solução, ele não está criando aqui a solução, dizendo que a solução é debater sobre isso, não. É debater no texto, entende? Eu não vejo de outra forma. Justamente, porque debater, pessoal, é um sinônimo, tá? Então, debater, argumentar, tudo isso ele utilizou de sinônimos. Essa redação é uma redação nota 1000. Essa introdução é um exemplo de uma nota 1000. E vai deixar para prestar desenvolvimento? Não, Paula. A questão das causas do problema, ele vai aqui falar a respeito dessa manipulação mesmo do comportamento do usuário. Ele diz aqui, ó, que é necessário debate acerca. Então, ele vai debater sobre isso, ou apresentando pontos positivos ou pontos negativos, enfim, ele vai deixar esse debate. E aqui, ó, vamos lá. Durante o século XIX, né, a Avenida da Família Real é a tese. Vai precisar da tese. E aí os argumentos eles surgem da tese, Guilherme. Então vamos lá. Durante o século XX, XIX, a Avenida da Família Real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção de escolas e universidades. Também na época foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão de surdos. Pode, Sergiana. Não, então, ó, não se vê, olha em azul. Não se vê, entretanto, na sociedade atual tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Vocês estão conseguindo perceber a transição aqui entre a história, entre a série, entre o livro, para se fosse. Vocês estão conseguindo fazer essa compreensão entre
Contexto e tema. Então, ó, falou aqui da família real e vem, ó, não se vê, entretanto, na sociedade atual tal valorização. Que valorização? A questão da valorização que ele tratou, ó, lá na vinda da família real. Então ele coloca, não se vê, entretanto, na sociedade atual tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Aqui, pessoal, é bem claro que na explanação, na apresentação do tema em azul, ele utilizou basicamente que palavras-chave do tema, olha aqui, ó, embates pode ser facilmente substituído por desafios. Embates para a formação educacional de surdos. Então, no tema, em azul aqui, você pode utilizar sinônimos do tema. Então, ele coloca, ó, posto que embates, posto que desafios. A parte em azul é a apresentação do tema, Ingrid. E aí ele acaba problematizando. Ela acaba problematizando, mas na verdade não é uma problematização, é uma espécie de comparação, de analogia, de relação entre o contexto com o tema, com o atual, com o Brasil. A tese ela é problemática. Então vamos lá. Ó, posto que os embates, então poderia ser, ó, posto que os desafios. Então ele vai utilizar, e vocês podem fazer isso na transição, na apresentação do tema, utilizar sinônimos do tema na sua introdução. Então ele botou, ó, posto que embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Olha em vermelho a tese. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado. Qual é a opinião desse participante? Que ele acha que o país, em relação à educação dos deficientes auditivos, é desestruturada. Então, ele está deixando a sua opinião clara. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai argumentar sobre essa questão da desestruturação da educação dos deficientes auditivos. Além de fazer isso, ele vai falar também sobre a questão da sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Aqui é mais um exemplo de uma redação nota 1000, tá? E aí, o que é que acontece, Denise? Nada mais, nada menos que você pode começar, e aí quando algumas pessoas me perguntam como eu posso melhorar a tese? Ou como eu posso iniciar a fazer uma tese? Inicie com causa e consequência. Portanto, desse modo, isso, Emily, é assim. Então, Guilherme, você pode utilizar uma única tese e analisá-la nos dois parágrafos. Eu indico que você faça duas teses, porque você analisa uma em um parágrafo e outra tese no outro parágrafo. Contexto, tema, tese um, tese 2. Nesse exemplo fica bem claro, ó, entraves para a educação deficientes auditivos. Então, Sergiana, depende muito, porque você pode fazer uma redação muito boa com apenas uma tese e pode fazer muito ruim também, entendeu? Isso, muito bem, Caio. Vai falar sobre o país desestruturado no D1 e no D2 sobre a sociedade desinformada. Vocês estão conseguindo compreender essa questão do D1 e D2 na tese, que é muito importante. Vamos ver outros exemplos. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, 2019. Aristóteles, grande pensador da antiguidade. Não, Gabriel, foi o que eu falei lá no início. Tem que começar com o contexto para que tenha uma linha lógica, sabe? Contexto. Então, acho que é bom sempre começar com a Constituição Brasileira. Não, eu não acho bom utilizar a Constituição, mas eu já vi várias nota 1000 com Constituição, sim. Eu prefiro que inovem, sabe? Constituição é algo que você leu, Constituição, então, se você leu, ela, ela tem propriedade para falar. Então, o corretor que está lá corrigindo, ganhando seus R$ 3 por redação, ele ganha R$ 3,
Então ele vai lá e vê em várias redações Constituição. Então, em mais uma Constituição, mais uma, de tantas pessoas que usam Constituição. E ele reconhece, sim, que a maioria das pessoas que usam Constituição, o artigo 5º da Constituição Federativa, você não lê o artigo 5º. Você não leu, você sabe que ele fala sobre isso, mas você não leu. Então você não tem autoria, não tem legitimidade sobre o que você está propondo, sabe? Mas se você colocar, tudo bem. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a soberania e a sabedoria, nada separa a espécie humana de restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde a sua criação no século XIX até a atualidade para a construção de uma sociedade mais culta. Olha aqui, ó, ele utilizou Aristóteles, utilizou a questão da criação do cinema, e agora em azul ele vai apresentar a democratização. A questão de Aristóteles e da questão da criação do cinema não tem nada a ver com a democratização do acesso ao cinema no Brasil. É isso que eu quero que vocês entendam. Não precisa ter uma relação direta com o tema, mas sim com o assunto. Falou de cinema, falou da questão da sabedoria, da questão da plenitude, da essência humana, e fez com que isso se destacasse em relação à importância do cinema, mas que nada fala sobre a democratização desse acesso ao cinema. E ele faz isso em azul, ó. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Então ele coloca aqui, ó, saindo desse contexto de filosofia, de história, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. Centrados aonde, ó, esses obstáculos? Na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual. Então, quem não vai ao cinema, já que o cinema é elitizado, tem uma insuficiência intelectual na sociedade para esse candidato. E em vermelho, ó, bem simples, a tese dele, bem sucinta, ele coloca: com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Aqui é mais um exemplo de nota 1000, que eu também peguei das avaliações da redação do Enem ano passado, 53 candidatos que conseguiram a nota 1000. Outra aqui, ó, bem rapidinho para a gente conseguir só perceber essa diferença novamente. Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charles Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. No contexto atual, olha, falou sobre Charles Chaplin, falou sobre a questão das obras cinematográficas, que foram difusores de informação, de ideologia. No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento. Mas, no Brasil, não acho válido, Carole. Mas no Brasil, não há o acesso democrático a essa mídia. Em decorrência de quê? Então, por que não há o acesso democrático? Em decorrência das disparidades socioeconômicas nas sociedades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento e da falta de investimentos em exibições populares, as quais, muitas vezes, são realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Olha aqui, ó, ele trouxe a questão da democratização, trouxe várias informações sobre a questão de por que não é democrático esse acesso, e agora ele vai falar o que é que ele vai fazer. Ó. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato com filmes proeminentes na introdução dos cidadãos. Então, a gente percebe que aqui, ó, ele vai falar, além da questão da elitização, das disparidades socioeconômicas, ele vai também falar sobre essa questão do quanto é importante a promoção
da integração dos telespectadores no cinema, no contato com os filmes. Aqui, ó, deixa eu ver um aqui, é bem legal, pronto, para a gente conseguir encerrar. Ainda no século XIX, os irmãos Grimm dedicaram-se à publicação das fábulas infantis e, por meio do conto de fadas, deram origem à ficcional princesa Rapunzel. Na literatura, a jovem de cabelos longos foi aprisionada em uma torre, até que o encontro com o amor verdadeiro pudesse libertá-la dos feitiços dos quais fora condenada. Olha aqui, ó, nada a ver com internet, nada a ver. Agora ele vai utilizar de forma legítima, de forma pertinente e de forma produtiva Rapunzel na sua redação. Saindo da ficção, percebe-se que assim como o topo do castelo idealizado para o isolamento da Rapunzel em 7 linhas, idealizado para o isolamento da Rapunzel, a internet, torre contemporânea, tem se efetivado como mecanismo eficiente para a criação de bolhas sociais, muito embora tenha sido pensada como ferramenta capaz de democratizar o acesso à informação. E aí ele vem, ó, para entender a origem das torres construídas no espaço virtual, o que é que ele vai fazer? É imprescindível analisar o que fomenta a necessidade de controles dos dados na contemporaneidade. Perfeito. Conseguimos compreender sem nenhuma dúvida, sem nenhum entendimento. E eu coloquei essa já para vocês entenderem, ó. Contexto, saiu da ficção, saiu dos filmes, saiu da, 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 da literatura, da série, do livro, da música para a realidade. Essa limitação da princesa tem a ver com a limitação de acesso de conteúdo das pessoas na internet, e isso seria a relação indireta entre o filme e o tema. Então, aqui ela faz justamente isso. Ele faz, o participante aqui, faz essa brincadeira da questão da torre de Rapunzel, sendo uma torre ali que faz com que ela, né, Rapunzel, fique aprisionada, fique à mercê de tudo isso, seja igual, é igual, na verdade, comparada à torre contemporânea que ele traz aqui como a internet. Então, vocês estão conseguindo compreender, pessoal, essa importância dessa lógica na introdução, contextualização, transição e tese. Contextualização, transição e tese. Eu acho que aqui eu coloco uma. Pronto, nessa. Os caminhos para o combate da intolerância religiosa no Brasil. Para o filósofo Aristóteles, a ética é a prática da virtude na busca do bem comum, evidenciando que o final de todas as ações humanas deve ser focado no bem-estar coletivo. Tem nada a ver com intolerância religiosa. Tem a ver de forma indireta com a questão da intolerância religiosa, que deve ter o quê? Bem-estar coletivo, a virtude, né? Então ele faz essa relação aqui e coloca, ó, desse modo, visando o bem geral da população, a Constituição brasileira assegura a laicidade do Estado, garantindo a todos os indivíduos o direito de praticar a sua crença. Então ele já faz aqui, ó, intolerância religiosa. E aqui ele vem na tese. Olha a tese mais simples que qualquer um de vocês pode fazer. Eu não vou admitir receber redação sem tese. Olha a tese mais simples. Nesse contexto, é válido analisar as causas e consequências da intolerância religiosa na sociedade brasileira, assim como os caminhos para combatê-la. Percebam que o que é que ele vai fazer? D1 vai analisar a causa, D2 vai analisar a consequência. Simples. Professor não sei fazer tese. Analisar causa e consequência da problemática. Então, percebam que, nesse contexto, é válido analisar as causas e consequências da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Aqui, mais uma vez, ó. E aí, usando biologia. Então, esses conectivos, na verdade, ele vai pelos caminhos na conclusão, né, Tiago? Na verdade, não é uma forma genérica, Caroline. Na verdade, é necessário ter, porque operadores argumentativos são avaliados na competência
4. O que a competência 4 orienta é que não se faça a repetição deles. Entende? É quando você repete, aí sim você acaba perdendo pontos. Entendeu? Aí você utilizou nesse contexto aqui, você não vai utilizar o conectivo nesse contexto em nenhum outro lugar. Se você utilizou nesse sentido, você não vai utilizar em nenhum outro lugar. Nesse exemplo, ó, biologia. Na seleção natural originária das teses evolutivas de Charles Darwin, apenas os indivíduos mais aptos a determinado meio conseguiam sobreviver. Assim, fazendo uma relação dessa teoria com a intolerância religiosa, no Brasil, é perceptível a seleção das pessoas diante de suas crenças e religiões em determinados grupos da sociedade. Então, ele apresentou, fez a relação da questão dos indivíduos, né, da separação, né, da seleção dos indivíduos, com a seleção dos cidadãos enquanto as suas religiões, as suas crenças. Nesse sentido, olha a tese, é válido analisar os caminhos para combater essa ausência de tolerância sobre as diferentes religiões e as implicações trazidas por essa questão para o meio social. Vai analisar, mais uma vez, a questão da causa e da... É muito genérica, assim, Sergiana, é muito genérica. Mas para quem não tem nenhuma espécie de, de noção sobre isso, acaba que é o que eu indico de início, sabe? E aí você começa, com certeza, esse participante aqui, ó, ele não começou com uma tese assim. Muito pelo contrário, ele começou com a tese analisando causa e consequência. E é o que eu oriento aos seus. E é o que eu oriento aos participantes e aos alunos, que vocês façam justamente isso. Iniciem com uma tese simples e ao longo do seu crescimento na redação, você vai conseguindo fazer uma tese bem mais elaborada, bem mais trabalhada e positiva. Aqui, ó, na plataforma. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Mais uma vez. O cinema, eu acho que aqui é sobre a questão da democratização, tá, pessoal? O cinema se tornou uma tecnologia com grande potencial expressivo e, por essa razão, é considerado uma forma de arte. Isso, uma forma de arte. Simultaneamente, apresenta elevado valor lúdico, eu acredito que seria provado pelo recente sucesso de obras como Coringa. Eu não indico que termine como pergunta. Provado pelo recente sucesso de obras como Coringa e Vingadores Ultimato. Olha agora a apresentação do tema. Ó. Infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm amplo acesso a tal maravilha. Só isso. Isso ele apresentou o tema. Quem não tem acesso é porque o quê? Não há democratização. Se nem todos podem acessar, não há democratização. Então ele apresentou em apenas uma linha, no contexto brasileiro, nem todos têm amplo acesso a tal maravilha. Apresentou o tema. Essa redação aqui é outra redação nota 1000, tá? É possível sim, Sergiana, é possível sim. Isso é uma redação nota 1000, Thaisa. Nesse sentido, sabe por que é uma redação nota 1000, pessoal? Porque não é que ele utilizou o melhor contexto, nem a melhor obra de arte, nem a melhor história, nem filme. Mas o que ele utilizou de forma pertinente, de forma produtiva. E isso é o que garante o 1000. Não é utilizar reinações de narizinho na sua redação. Não, não é utilizar o sítio do pica-pau na redação. Não, é utilizar ele, sim, de forma pertinente e de forma produtiva. O que é, quando eu digo pertinente e produtiva? Eu digo que deve estar produtivo porque ele vai fazer relação intrínseca com o que você quer dizer ali, e pertinente porque vai ter, sim, naquele momento do texto, ele vai precisar fazer uma relação com, com outra, tá? E aí, o que é que acontece? Olha a tese. Nesse sentido, percebe-se a existência de problemas sociais e econômicos que dificultam a democratização dessa atividade no país. O que é que esse pessoal
o que é que essa criatura vai fazer no seu desenvolvimento? Ele vai analisar a dificuldade com a questão social e a dificuldade com a questão econômica. Isso que ele vai fazer ao longo do. É a de 2019, Caio, foi o que eu falei. Eu disse assim: essa é 2019, foi o título que estava errado só. Essa é a de 2019. E aí, pessoal, dessa forma, já chegando no final da aula, a introdução precisa mostrar o caminho que será seguido ao longo do texto, que no caso vai ser no desenvolvimento, e a que ponto se quer chegar na conclusão. Então, a introdução ela precisa mostrar o caminho que será seguido e o ponto que se quer chegar, que é a conclusão. Na FGV, pessoal, que foi o que eu falei, se usar uma área do conhecimento na introdução, não repetir ao longo do texto, tá bom? Isso porque a nova carteira do Enem tirará ponto por essa falta de conteúdo. Então, se utilizou série no começo, não utiliza série de novo com repertório no desenvolvimento. Se utilizou geografia e história no começo, não utiliza alusão histórica no, nos desenvolvimentos. Estão conseguindo entender, pessoal? Isso, Emily. Também não pode usar mais duas citações. Vou revisar sim, Brenda. Vou revisar, tá? Aí, isso só para aula de conclusão, Caio. E o tema semanal de hoje é doação de órgãos no Brasil, um gesto nobre a ser incentivado no país, tá? Esse é o tema semanal, tá? Doação de órgãos no Brasil. Então, Tiago, foi o que eu acabei de falar aqui, ó. Se usar uma área do conhecimento na introdução, não repetir ao longo do texto. Isso porque a nova cartilha tirará ponto por essa falta de conteúdo. Então, se utilizou citação no começo, não utiliza depois. Isso, citação é área de conhecimento. Citação é repertório sociocultural. Competência 2. Atribuição sobre a questão da área de conhecimento, da sua área de conhecimento que você leva para o texto. A área de conhecimento é filosofia, citação, história, geografia, livro. Isso, Francisca, isso. O importante é ter essa diversificação dos conectivos justamente para que você ganhe pontos nesse sentido, porque ele vai precisar, para que você consiga 200 pontos, diversificar. Podem mandar as perguntas agora, tá, pessoal? Eu vou dar só um recado. Então, eu posso usar apenas uma citação Você vai usar uma citação e não vai usar outra citação. Você vai usar história e não vai usar outra história. FGV é a banca que corrige o Enem, Isabela. Que mudou de uns anos para cá e é a banca que corrige, tá? Que antes não tinha essa questão da área do conhecimento. E aí é só a praxe de vocês entenderem mesmo. O que é que acontece? Mas se usar uma seção de sociologia, outra de filosofia. Então, Paula, eu aconselho que você só utilize uma, certo? A citação é citação, você está citando um pensador, seja ele filósofo ou sociólogo, sabe? Doação de órgãos no Brasil, um gesto a ser é, incentivado, um gesto nobre a ser incentivado. Após a citação, eu não preciso explicar, tá? É só fazer mesmo no contexto, tá certo? Não, Marcelo, não está certo. Você precisa utilizar o seu contexto de forma pertinente e produtiva. Então, você não é dizer lá, ó, segundo Paulo Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Assim, os brasileiros não fazem leitura. Não, precisa ter uma relação. Precisa ter clareza e objetividade. Então há uma relação, é necessário, é obrigatório ter essa relação. Então você precisa colocar lá, ó, o que é que tem a ver com a sua temática? O que é que tem a ver, ó? A mesma coisa é aqui. O que é que tem a ver? O que é que tem relação que você pode fazer uma espécie de comparação, de analogia com a sua redação, sabe? Então aqui, o que é que isso tem a ver? O que é que Aristóteles tem a ver? Ele não é colocar lá é,
Não é colocar simplesmente a questão da citação em si. Ela precisa ter uma relação, uma certa relação, tá? Lá vai eu cair de cabeça atrás de repertório. Verdade. Para cada parágrafo é legal ao menos uma citação, né? A não ser conclusão que não pode acrescentar nada de novo. Então, só pode usar a citação uma vez, Ingrid. Foi o que eu acabei de falar. A redação ela deve ser enviada para o e-mail, tá? Professor, se tipo, eu não estiver lembrando de nenhum repertório na hora da redação que eu devo fazer. Você lembra, Orlando? Você lembra? O mínimo possível, mas você lembra. Nem que seja da Constituição, mas você lembra. E você vai lembrar porque você vai ter exercitado ao longo de todo o seu ano a questão de repertório. É impossível não ter nunca ouvido nada, nunca visto nada sobre o tema, nunca vivenciado. é, Você poderia explicar mais sobre a redação depois no grupo? Como assim, Isabela? Não entendi a pergunta. Professor, Professor, oi? eu tenho uma dúvida aqui. Eu não sei se eu entendi direito no meio da aula, mas que tinha, tipo, dizendo que quando você for citar um filme ou série, ou sei lá, um filme, por exemplo, você tem que citar também o autor do filme, o produtor, sei lá, Isso, e tal. você vai precisar pelo menos indicar ou o autor, ou o diretor, ou o produtor. Um dos três. A produtora, no caso, a Disney, a Netflix, a Pixar, E entende? se, e Pra- se, e se eu não souber, tipo, Homem-Aranha, filme Homem-Aranha e tal, tem lá a cena de tal. Mas, tipo, se eu não Precisa souber se é da saber. Marvel ou Se se é você não da. souber, você colocar, você não mostra legitimidade. E aí perde ponto na autoria, na questão da competência 2 e 3 do projeto de texto, Ah, sabe? entendi. Tá, tá, ok. Então eu vou começar a decorar agora Isso é a, importante. a procedência. E aí, vamos lá, pessoal. A redação é digitada. Pessoal, para quem não sabe o que é digitalizar, quando eu digo digitalizada, não é digitada, não. Digitada é diferente de digitalizada. Digitalizada é quando você faz a digitalização de algum documento, de alguma folha. Isso é digitalizar, tá? É escanear. Digitar é que você vai com o computador, com qualquer outro meio que tecnológico de digitação e faz a digitação. Digitação é diferente de digitalização. Entenderam? E aí, o que é que acontece? Eu vou tentar fazer, durante esse final de semana, eu vou disponibilizar um link no grupo, é, que faz o quê? Vocês vão ter a oportunidade de ter uma monitoria interativa. Essa monitoria eu vou poder fazer com algumas pessoas. Por isso que eu vou disponibilizar um link, tá? E eu vou disponibilizar o link do Google Formulário. E as primeiras pessoas, eu vou ver um quantitativo. Acredito que vai ser 20 a 30 minutos. Aí eu vou colocar o dia, eu vou colocar o horário. E a pessoa que se tiver disponível no dia e horário, vai precisar, se inscreve e a gente vai ter eu e você, entendeu? Vão ser 10 pessoas, por exemplo. E aí as 10 primeiras que responderem, eu vou, aí pronto. Foi Emily, foi Cibele, foi Carole, foi Gabriela. Pronto, eu entro em contato com cada uma, essas, colocar e entra em contato comigo e a gente diz, amanhã, de 3 da tarde até 3h30. Até 3h30 com Isabela. De 3h30 até 4 com fulano. E aí a gente vai analisar a redação, assim, uma conversa mesmo, projetando a redação e entende? E aí vou programar isso. Outra coisa também é que eu vou programar. é, Pode mandar redações de outros temas, eu estava praticando com outros temas antes dessa aula. Então, Guilherme, no momento não, porque é muito complicado para mim receber redações de outras temáticas. Porque a redação, a argumentação e a redação como um todo, ela surge a partir dos textos motivadores. Então, eu precisaria fazer a leitura dos textos motivadores, eu precisaria fazer, sabe? Não é simplesmente olhar e ver o seu texto sobre o tema, não, porque cada texto motivador, ele induz, é,
Não, Denise, não, não. Sabe? Você pode ter qualquer nível. E aí, o que é que acontece? Outra coisa que eu vou fazer também, além dessa monitoria interativa, não tem como, Tiago, porque eu precisa ser individual, sabe? Individual. Acabou com um, aí vai o outro. Pode fazer no caderno mesmo, tá, Caroline? Outra coisa também, pessoal, deixa eu só concluir os dois recados. Já falei sobre a monitoria e agora eu vou falar sobre o laboratório. Eu vou fazer também um laboratório de redação online. Esse laboratório de redação também vai ser por inscritos, tá? E aí, por exemplo, eu vou disponibilizar é, 30 vagas, 20 vagas. Eu ainda vou ver o horário, eu vou ver tudo. Eu vou ver isso também, Carole. E aí, a questão do laboratório é simples. As pessoas que se inscreverem no laboratório, elas vão ter, a partir da data e do horário que eu indicar lá, é, 1 hora e meia para fazer a redação. E aí vocês vão precisar, por exemplo, vai ser domingo de 6 horas. E aí eu vou mandar para as pessoas que se inscreveram com o quantitativo que eu indiquei, é, um tema, tá? Específico, e vocês vão ter 1 hora e meia para me devolver esse tema. E aí isso vai fazer com que vocês pratiquem a, o momento que é muito importante não fazer redação em 4 horas, em 5 horas, mas fazer redação no tempo certo, que é 1 hora e meia. E aí eu ainda vou olhar a questão de horário, questão de tudo isso também, tá bom? E aí o que é que acontece? Vou disponibilizar essa aula lá no, na plataforma, tá? E aí eu quero agradecer, tá? A participação de vocês. Se vocês gostaram, vocês podem me dizer. Se vocês não gostarem, também, tá? Muito obrigado pela participação. E eu vou colocar, não se desesperem, tá? Eu vou colocar tanto o slide